és o nosso Deus, Tu és o Rei, Senhor Jesus, o meu socorro vem de Ti, Senhor. Olho para Ti, o meu socorro vem de Ti. Agradecemos, Pai, te damos graças no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor te pedimos espírito de sabedoria e revelação, o pleno entendimento da Tua vontade, Pai. Queremos estar iluminados, esclarecidos, sim, e para isso abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as Tuas verdades. Te agradecemos por uma noite de crescimento e edificação, Teu Espírito falando conosco, Pai, Teu Espírito vivificando essas verdades e nos fazendo entender. Somos gratos por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. É um privilégio estar aqui, é um prazer, é uma honra estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Janduí por estar aqui compartilhando a palavra. Quantos estão prontos? Depois de um louvor desse, de uma atmosfera dessa, né, não tem como não ficar pronto, não é verdade? Aleluia. Já oramos e essa noite eu queria falar sobre o poder da ressurreição. Diga o poder. Irmãos, o pastor Janduí estava dando o seu testemunho de quando desde criança ouviu a palavra, começou a pôr em prática a palavra e começou a colher os benefícios. Você sabia que no momento em que Deus ressuscitou a Cristo, Ele utilizou um poder, e esse poder está disponível para mim e para você? Esse testemunho que o pastor Janduí deu, ele pôs em prática, ele desfrutou de um poder da ressurreição. O poder que ressuscitou a Cristo está disponível para mim, está disponível para o pastor Janduí, está disponível para cada um de nós, amém? E à medida que pomos em prática, vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Aleluia. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 17. Evangelho de Mateus capítulo 17. Eu peço perdão ao pessoal da equipe de filmagem, porque eu vou ficar subindo e descendo, vou dar um pouquinho mais de trabalho a eles. Aleluia. Mateus capítulo 17. Quem encontrou, diga: eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Quando nós lemos os 4 evangelhos, percebemos que em vários momentos o Senhor Jesus sinalizou sobre a sua morte. Em várias ocasiões ele falou que ele ia morrer, sofrer na mão dos publicanos, ser crucificado, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Só que é interessante, irmãos, em que na grande maioria das vezes, quando Jesus Cristo falou sobre isso, os discípulos ficaram entristecidos. Eles, por não entenderem o plano de Deus, por não entender o que significava a morte de Jesus, toda vez que Cristo falava sobre a sua morte, isso era motivo de preocupação para eles. Amém? Olha só, Mateus capítulo 17, versículo 22. Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se alegraram grandemente. É assim? Eles fizeram o quê? Na mente dos discípulos, a morte de Jesus significava prejuízo. Em muitos momentos, quando Cristo sinalizou sua morte, isso era motivo de tristeza, de preocupação para os discípulos. Por quê? Porque eles imaginavam: peraí, que história é essa? Quem é que vai multiplicar os pães e os peixes? Quem vai acalmar a tempestade? Quem vai perdoar os pecados e trazer paz aos corações? Na mente dos discípulos, Jesus morrendo era o fim dos milagres. Claro que eles não tinham a compreensão do plano de Deus, eles tinham um entendimento limitado. E toda vez que eles ouviam Jesus falar sobre isso, eles ficaram tristes. Posso ter um amém? Amém. Na mente dos discípulos, Jesus morrendo era o fim dos milagres.
Na mente dos religiosos, há vários textos que mostram que os religiosos conspiravam em como iam lhe tirar a vida. Eles pensavam que vamos matar esse homem, vamos dispersar essa multidão, vamos acabar com isso. Na mente dos religiosos, Jesus morrendo seria o fim do cristianismo. Seria o fim desse homem e os seus seguidores. Só que na mente de Deus ia acontecer algo. Ia se cumprir as escrituras que haviam sido ditas pelos profetas. Desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus levantou inúmeros profetas para sinalizar a vinda de Jesus, o que aconteceria com ele, os seus sofrimentos e as glórias que iam acontecer, que iam se manifestar depois da sua ressurreição. Estão comigo? E eu quero falar sobre isso, sobre como Cristo ele foi crucificado, para depois falar sobre o poder da ressurreição. Na mente dos discípulos era o fim dos milagres, na mente dos religiosos era o fim do cristianismo, mas na mente de Deus não. A Bíblia diz, eu vou citar um texto, Isaías capítulo 53, versículo 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Jesus certa vez disse também: se um grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica ele só. Se porém morrer, dá muitos outros frutos. Você é o resultado da morte de Cristo. Posso ter um amém? Como Cristo foi crucificado? Às vezes a gente vai numa casa, eu lembro que quando era criança, meus pais me levavam a alguns lares, e eu percebia que tinha a Bíblia aberta no Salmo 91, e em alguns outros lares tinha uma moldura, ou na madeira esculpida, a ceia do Senhor. Quem já viu essa gravura, esse quadro, a ceia do Senhor? Alguns até dizem que dá para identificar Pedro, porque está bem próximo de Cristo. Já outros dizem que dá para identificar Judas, pela cara de ruim. Eu quero pintar juntamente com você, não o quadro da ceia, mas o quadro da crucificação. Como foi que Cristo foi crucificado? Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum deles, eles condensaram todo o ensino da crucificação. Não. Se eu quero estudar sobre a crucificação, se eu quero entender de fato o que aconteceu na crucificação, eu tenho que sair percorrendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, procurando os textos, catalogando os textos, para ter uma ideia, para pintar o quadro de como foi que Cristo foi crucificado. Posso ter um amém? Não existe nenhuma carta de Paulo em que ele condensa todo o ensino da crucificação. Não. Paulo não escreveu uma carta inteira falando, narrando, inspirado pelo Espírito Santo, toda a crucificação de Cristo do começo ao fim. Paulo falou, os profetas falaram e muitos outros falaram. E eu quero te mostrar isso, como foi que Cristo foi crucificado. Antes, eu quero te mostrar um texto que está em Mateus capítulo 28, eu peço que você abra lá. Evangelho de Mateus, capítulo 28, aleluia. Repitam comigo: o poder da ressurreição. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanto da autoridade, irmãos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu quero que você perceba, irmãos, é que esse texto, isso que Cristo falou, foi depois da ressurreição. Mateus 28, 18 é pós-ressurreição. E ele disse em Mateus 28, 18, foi-me dada toda a autoridade. Outra versão diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga, foi dado. Eu gosto de usar o exemplo do irmão João, o irmão fictício que está aqui. O irmão João se converteu, está na igreja, faz um mês que ele se converteu. Mas ele não tem Bíblia. Chegou no segundo mês, mas não tem Bíblia. Passa 3 meses, 4, 5. De repente, no 6º mês, ele aparece com uma Bíblia.
Aí você pergunta: irmão João, que Bíblia bonita, de quem é essa Bíblia? É minha porque me foi dada. Se foi dada, é porque houve um tempo que ele não tinha. Se depois da ressurreição Jesus disse que foi dado todo o poder, é porque houve um momento na vida dele que ele não tinha todo o poder. De fato, quando Cristo andou aqui na terra, ele não andou com todo o poder, ele andou com um poder. No início, Deus deu um poder para o primeiro Adão, e Deus também deu poder para o último Adão, Jesus, amém? Jesus andou aqui na terra com um poder. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, Jesus não foi crucificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, claro, ele foi ressuscitado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele não foi crucificado dessa forma. Se Jesus não foi crucificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então de que forma ele foi crucificado? A Bíblia mostra, e é isso que nós vamos ver. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Todos encontraram? Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar a provisão de Deus. Olha só o que o texto diz no versículo 4 de 2 Coríntios 13. Porque de fato ele foi crucificado de que forma? Espera aí, como é que Cristo foi crucificado? Contudo, hoje vive pelo poder de Deus. Quer dizer então que Jesus não foi crucificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não. A Bíblia relata, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que ele foi crucificado em fraqueza. Posso ter um amém? Existem outros relatos e eu quero passear com você na palavra. Mateus capítulo 27. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 27. Eu não consigo ficar ali em cima. Mateus 27. Percebemos que Jesus foi crucificado em fraqueza. Posso ter um amém? E em Mateus capítulo 27, versículo 45, a Bíblia está dizendo: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a face da terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Qual é a pontuação final? É uma pergunta. É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que ainda não encontrou resposta na mente de alguns cristãos. A pergunta que eu faço é: por que Cristo foi desamparado? O que eu quero que você perceba, irmãos, é que na cruz, quando Cristo foi crucificado, houve uma substituição. Jesus assumiu o nosso lugar de culpa, pecado, condenação, maldição, pobreza. Para quê? Para que hoje todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador receba os benefícios que Ele disponibilizou na cruz. Estava acontecendo uma substituição. Eu gosto de uma canção de Adhemar de Campos. Eu não vou tentar cantar, porque senão eu vou desungir o microfone. Mas a canção de Adhemar de Campos diz: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Jesus assumiu um lugar em que a humanidade estava. Para quê? Para que hoje todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador receba benefícios que estão disponíveis na cruz. E ele disse, está escrito em Mateus 27, 46. Por volta da hora não clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E é uma pergunta: por que Cristo foi desamparado? Muitos cristãos ainda não entenderam esse fato, ainda não compreenderam. E para você compreender, eu quero falar, sabe sobre o quê? Sobre o rema. Faz o rema, que aí você vai aprender. Quem está fazendo o rema? Quem já fez? E quem vai fazer? Porque Cristo foi desamparado. Sabe por que Ele foi desamparado? Ele foi desamparado para que você fosse acolhido pelo Pai. Ele foi abandonado, Ele foi desamparado para que você hoje seja bem-vindo à presença de Deus.
A palavra diz em 1 Coríntios que Deus te chama a uma comunhão através de Jesus Cristo. Todo filho é chamado a ter comunhão com Deus. Posso ter um amém? Muitos cristãos hoje se sentem sós, desamparados, abandonados. Está errado, porque Jesus na cruz foi desamparado para que nós fôssemos acolhidos pelo Pai. É como se o Pai estivesse virando as costas para Cristo para abraçar o mundo, para receber o mundo. Estava acontecendo uma substituição. Jesus estava sofrendo pela humanidade o desamparo para que hoje quem confessa a Cristo seja acolhido e bem-vindo à presença de Deus. Amém? Algumas pessoas, entenda, não é errado a gente estudar grego, hebraico, aramaico. Não é errado a gente estudar. Mas algumas pessoas, para disfarçar a incredulidade, dizem: eu só vou acreditar se eu olhar no original. Ora, o original diz Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? E agradeça a Deus porque Jesus foi desamparado, porque Ele foi desamparado em teu lugar. Porque se Ele não tivesse sofrido, se Ele não pagasse a conta, quem ia pagar era eu e você. De fato, não tínhamos como pagar. Posso ter um amém? Quando Jesus falou isso, irmãos, estava se cumprindo o Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava delirando, estava se cumprindo o Salmo de capítulo 22, versículo 1. Amém? Abre agora a tua Bíblia em Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Aleluia. Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Peraí, quer dizer então que Ele foi castigado, sim ou não? Hoje nós temos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado para que hoje tivéssemos paz. E meu querido, pode ter certeza, você pode acordar e dormir com paz. A paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração e a tua mente, foi dada através de Cristo Jesus. Mas Ele foi castigado, Ele sofreu para que hoje você tivesse paz. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No próprio versículo 10 do capítulo 53 está escrito: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo o quê? Então Ele foi feito enfermo, sim ou não? É um fato. Eu tenho mostrado essas passagens. Segundo aos Coríntios capítulo 3 diz que Ele foi crucificado em fraqueza. Mateus 27, 46 diz que Ele foi desamparado. Isaías 53, 4 e 5 diz que Ele foi castigado. Isaías 53, 10 diz que Ele foi feito enfermo. Um preço não se paga duas vezes. Eu não preciso sofrer o que Cristo sofreu. Se Cristo sofreu desamparo, eu não preciso achar que estou desamparado. Se Cristo foi castigado, eu não preciso andar sem paz. Se Cristo foi feito enfermo, eu não preciso andar enfermo. Posso ter um amém? Eu lembro do slogan de uma igreja lá em Fortaleza. A igreja estava convidando pessoas para irem. Venha para a nossa igreja, você é bem-vindo. Venha para a nossa igreja, porque aqui você pode ficar doente. É vantagem ficar doente? É privilégio ficar doente? Eles falaram isso criticando, porque nós pregamos que a cura de Cristo está disponível para os nossos corpos. A cura de nossos corpos está na expiação de Cristo. Posso ter um amém? Ele foi feito enfermo para que eu e você hoje andássemos sarados. Um preço não se paga duas vezes. Naturalmente falando, quando você compra um produto, você parcela em 3 vezes, paga a primeira parcela, paga a segunda parcela, paga a terceira parcela. Mas aí, de repente, vem uma quarta cobrança.
E porque você é uma pessoa muito humilde, você vai pagar a quarta cobrança. Uma pessoa que paga a quarta cobrança, ela mostra que é humilde ou ela mostra que desconhece o Código de Defesa do Consumidor? Diga, ela desconhece. Não é humildade pagar uma quarta cobrança, é ignorância de seus direitos como consumidor. A mesma coisa, irmãos. Sofrer o que Jesus já sofreu na cruz não é humildade, é ignorância do sacrifício, da mensagem, da obra da cruz. Amém? Não é humildade. De fato, as pessoas confundem humildade. Jesus certa vez disse: bem-aventurado o irmão, bem-aventurado os humildes de coração. Diga, humilde de coração. E em Tiago diz: bem-aventurado o irmão de condição humilde. Humilde de coração é diferente de condição humilde. Geralmente as pessoas são tendenciosas a associar humildade com escassez financeira. E não é. Não é. Se terminar aqui o culto, você vai para algum estabelecimento comercial, um restaurante, você vai para uma lanchonete ou vai jantar em tua casa. Mas se deslocando aqui, vamos supor que ali na calçada tem uma pessoa pedindo uma esmola. É uma pessoa de condição humilde, sim ou não? Agora ela é humilde de coração? Não sei. Prega o evangelho. Muitos não vão querer o evangelho. Por quê? Porque são soberbas de coração. Rejeitam a palavra, não querem a palavra. Humildade é receber a palavra como ela é. Posso ter um amém? Essa pessoa é uma pessoa de condição humilde, mas não é humilde de coração. Ela é soberba de coração. Não confunda, irmãos. Humilde de coração com condição humilde. É a mesma coisa que confundir Frei Damião com freio de caminhão. Soam parecidos, mas são diferentes. Amém? Não é humildade sofrer o que Cristo já sofreu. É ignorância de nossos direitos e privilégios. Ele foi castigado, ele foi feito enfermo. Posso ter um amém? Amém. Abre agora a tua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Aleluia. Gálatas capítulo 3. Versículo 13, o apóstolo Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou ou vai resgatar? Ele fez ou ainda vai fazer? Então já é um fato, sim ou não? Como foi que Jesus fez tamanha proeza? Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso? Se Jesus se fez maldição no teu lugar, houve uma substituição, sim ou não? Se Jesus se fez maldição em nosso lugar, não existe crente com maldição hereditária, tem? Só tem crente com bênção hereditária, porque você herdou as bênçãos do teu Pai, que é Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa feita pelo Espírito. Eu nasci de novo em uma igreja X, depois fui congregar em uma igreja Y, e depois cheguei no Verbo da Vida. Congregando no Verbo da Vida, nessas igrejas em que eu estava, eu tinha sido influenciado por esse ensino de quebra de maldição. Mas graças a Deus, chegaram alguns livros do irmão Reagan, eu comecei a entender algumas realidades em Cristo e entendi que eu sou abençoado em Cristo Jesus. Diga, eu sou abençoado. E o que isso influenciou minha vida? Irmãos, o conhecimento faz a diferença. O conhecimento praticado, não é só letra, é o conhecimento praticado. Posso ter um amém? Filho de Deus, nascido de novo, congregando na Igreja Verbo da Vida. Em 97 eu comecei a apresentar alguns sintomas no meu coração. Eu lembro que quando criança, muitas vezes eu presenciei minha mãe com um problema cardíaco chamado taquicardia. É uma aceleração repentina do coração, do batimento cardíaco. Quando ela negligenciava a alimentação, se preocupava demais por causa dos compromissos, né? Contas para pagar, e negligenciava a alimentação, se preocupava e trabalhava muito. Quando dava mais ou menos 18 horas, ela começava a sentir taquicardia, aquele batimento irregular. Ela ia perdendo a força nos braços, suando frio, sentava, e eu, quando criança, ficava abanando, perguntando: mãe, a senhora está melhor? Ela sofria e eu também. Estão comigo? Segundo o que os médicos disseram, né?
E disseram que era um problema cardíaco que não matava, mas maltratava. E segundo o que a medicina diz, eu entendo o que a medicina diz, mas eu entendo também a palavra. A medicina diz que problema cardíaco herda-se da ascendência e transmite-se para a descendência, não é assim? Mas eu entendo a palavra. Eu lembro que em uma quarta-feira, no ano de 1997, eu estava sentado na casa dos meus pais, assistindo televisão. Mais ou menos 19 horas, 7 horas, eu comecei a sentir os mesmos sintomas. O batimento irregular, aquela arritmia cardíaca, e a força no braço, e meus braços iam definhando, esmorecendo, como diz o outro, sentindo aquele... Eu percebia essa veia aqui saltando, apresentando os mesmos sintomas que minha mãe apresentava. Só que isso durou alguns segundos. Passou, isso foi na quarta, eu disse que foi quinta, foi na quarta. Quinta-feira eu fui ao culto na igreja, na sexta-feira, sentado, assistindo televisão, no mesmo horário, o demônio era pontual, porque ele trouxe os sintomas novamente. Comecei a sentir novamente batimento irregular, aquela arritmia cardíaca, perdendo a força no braço, esmorecendo, só que eu dei um pulo e confessei, não importa o que eu estou sentindo, o que importa é o que a palavra de Deus diz, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Não existe maldição nenhuma na minha vida, porque eu sou abençoado em Cristo Jesus. Jesus se fez maldição para que eu e você fôssemos abençoados. Diga, eu sou abençoado. Diga, maldito nunca mais. Se existe alguma maldição em tua vida, eu te convido a confessar a Cristo, porque você vai ser tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. No reino de Deus não existe maldição. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Agora, o fator determinante em eu desfrutar de uma bênção foi o conhecimento. Eu posso citar 4 passagens na Bíblia que ligam conhecimento à qualidade de vida. A Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta. Em Daniel também fala, um povo que conhece o seu Deus é forte e fará proeza. Está escrito em 1 Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vai deixar do mesmo jeito. Diga, vai libertar. 4 passagens que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais conhecermos sobre Deus, melhor nossa vida estará. Quanto mais a gente aprender sobre Deus, sobre o que Cristo fez, melhor a nossa vida vai ficar. Esse texto é claro, Cristo se fez maldição no meu e no teu lugar. Houve uma substituição. Jesus, quando foi pendurado no madeiro, tem até um texto que diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus permitiu ser crucificado, e ele sabia que no momento em que fosse posto no madeiro, a maldição da humanidade seria posta nele, em Cristo. Estão comigo? Estou finalizando esse contexto. Para você entender, irmãos, como alguns cristãos são ignorantes dessa realidade, eu tomei conhecimento de que anualmente um grupo de cristãos se reúnem e vão a Porto Seguro, uma cidade do estado da Bahia, para supostamente quebrar as maldições que foram introduzidas pelos jesuítas, segundo o que eles creem. Mas você sabia que em Gênesis Deus disse para Adão, meu querido, maldita é a terra por tua causa. A maldição foi introduzida no Éden, sim ou não? Mas foi tirada no Calvário. Porque no Calvário, quando Cristo foi crucificado, Ele se fez maldição para que hoje você fosse abençoado. Abre agora a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi o único homem que andou aqui na terra e não conheceu o pecado? Eu tenho uma versão, a versão revisada diz, Deus o fez. Nas demais versões falam, Ele o fez pecado por... Quer dizer então que Cristo foi feito pecado por nós? Sim ou não? Para que nele, eu pergunto, você está em Cristo? Você está nele? Para que nele fôssemos feitos a justiça de...
se eu e você já estamos em Cristo, fomos feitos a justiça de Deus, fomos justificados em Cristo Jesus. Você já ouviu aquela expressão, irmãos? Essa expressão é o resultado de não entender a obra de Cristo na cruz. Ó Deus, eu que sou um pecador salvo pela graça. Não, você não é um pecador salvo pela graça. Você é um filho de Deus justificado pela fé em Cristo Jesus. Amém? De fato, ele foi feito pecado, o pecado da humanidade foi colocado em Jesus, para que todo aquele que hoje receba a Cristo, confesse a Cristo, seja justificado em Cristo Jesus. Diga, eu sou justo. Irmão, justiça fala sobre posição, e é uma das doutrinas mais importantes para a igreja. E se você quiser aprender um pouco mais, te matricula no Rema e você vai aprender, porque tem uma matéria justiça de Deus. Amém? Eu vou só resumir esse assunto de justiça. A Bíblia diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça é um dom, é uma dádiva, é um presente. Estão comigo? Não é mesmo teu nome? Você nasceu no Brasil? Quando Alex nasceu no Brasil, ele nasceu sem pátria. Com o decorrer do tempo, ele foi se tornando cada vez mais brasileiro. Quando completou 5 anos, aumentou a nacionalidade. Quando completou 10 anos, aumentou a brasilidade. Mas quando ele completou 18 anos e se alistou no Exército Brasileiro, se alistou no EB, ele se tornou completamente brasileiro. É assim? Quem nasce no Brasil, diga brasileiro é. Quem nasce no reino de Deus, justo já é. Você não vai se tornar justo, você já é justo. Você já tem uma posição certa diante de Deus. E o que implica isso? Um cristão que não entende justiça é um crente que vai passar uma vida inteira condenada. E crente condenado é crente infrutífero. Quer ver um crente condenado? Eu não sei como é que aquele pássaro, como é que chamam aqui. Lá em Fortaleza é capote, em outros locais é cocá, guiné ou galinha d'Angola. Galinha d'Angola ou Guiné, como é que ela canta? É a canção de um crente que não entende justiça. Só vive fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. A Bíblia só vive fraco. Mas quando você entender que é justiça, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou justo. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo um filho de Deus falar isso, porque ele está desconhecendo a obra de Cristo na cruz, como Cristo foi crucificado, ou a mensagem da cruz. Eu não sou digno das tuas bênçãos. Quem aqui é pai ou mãe? Teu filho é digno das tuas bênçãos? Quem não é digno é o vizinho da direita ou da esquerda, mas teu filho é digno. Se você é filho de Deus, você é digno das bênçãos do teu pai. Você é digno das bênçãos do teu pai. Amém? E para finalizar e por último e não menos importante, abre tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. Segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor. Diga, eu conheço a graça. De nosso Senhor Jesus Cristo, o que? Sendo rico, se fez o quê? Se fez o quê, irmãos? Por amor de vós. Jesus te amou tanto que ele se fez pobre no teu lugar. Para que, por meio da sua pobreza, vos tornasseis o quê, irmãos? Diga supridos. Diga abundância. Irmãos, não é desejo de Deus que os seus filhos estejam sendo privados, passando privações, sofrendo necessidade. Diga, não é. Mais uma vez. Depois que Emanuel nasceu, hoje ele tem 2 anos e 1 mês. Eu tenho aprendido muitas lições, principalmente sobre a paternidade. O próprio Senhor Jesus inúmeras vezes ensinou e ele fez até um contraste da paternidade natural com a espiritual. Eu tenho aprendido muito, falando sobre necessidades supridas. Teve um dia que eu estava em Campina Grande, cheguei para a Rafaela e disse: amor, eu estou com fome. Era só abrir a geladeira, mas a gente acaba se acostumando, né? Amor, eu estou com fome. Vai na geladeira, como uma goiaba. Cheguei lá,
tinha maçã, tinha uva, tinha outras frutas, mas só tinha uma goiaba. Aí eu automaticamente pensei, peraí, Emanuel gosta de goiaba, ele gosta de um gagal feito com goiaba. Eu sei o tanto que ele gosta. TT, lá chama aqui TT, né? Ele gosta de TT feito de goiaba. Aí eu pensei, não, eu não vou mexer na goiaba dele. Irmãos, quem trabalhou para trazer essa goiaba fui eu. Fui eu quem trabalhei para comprar goiaba. Eu poderia muito bem comer a goiaba e ele tomar um TT de outras frutas. Mas só porque eu sei que ele gosta de goiaba, eu não comi a goiaba para deixar para ele. Eu não sou melhor do que Deus. Eu não sou melhor do que Deus. Se eu abrir mão de algo que eu trabalhei para dar para o meu filho, quanto mais Deus. Jesus disse, se vocês que são limitados, imperfeitos, são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Não, irmãos, não é desejo de Deus que um filho seu esteja passando privação. O único momento em que Paulo foi privado de alguma coisa não foi porque lhe faltava entendimento, foi porque ele estava encarcerado, limitado tanto de ir como vir, como chegar a qualquer outro produto ou um alimento. A única ocasião em que Paulo ficou limitado, numa questão de provisão, foi por causa disso, porque estava preso. Você está preso? Você está livre para viver uma vida bem-sucedida aqui na terra. Estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando o pregador diz isso, tem mais 45 minutos. Amém por isso. Necessidades supridas. Na época em que eu morei em Ribeirão Preto, eu lembro de um irmão. Ele chegou na igreja desempregado. Atrasado aluguel, telefônica, né, da ERP, a empresa de água, CPFL, a empresa de energia, várias contas atrasadas. Começou a ouvir a palavra da fé, começou a ouvir a palavra de Deus. E pode ter certeza, a palavra de Deus é diferente. É diferente, irmãos, agradeça a Deus porque você tem sido bem alimentado. Eu quero só abrir um parênteses. Pastor, certa vez um irmão chegou para o irmão Reagan e disse, irmão Reagan, eu quero dizer para o senhor que eu vou morar em outra cidade. Eu recebi uma proposta para ganhar $50 a mais no meu salário. O irmão Reagan perguntou, abençoado, nessa cidade em que você vai, tem alguma igreja que pregue a palavra da fé, o evangelho em sua plenitude? Aí o irmão disse, não tem não, isso não importa, o que importa é que eu vou ganhar $50 a mais. Aí o irmão Reagan disse, abençoado, deixa eu te falar uma coisa, quando você veio para cá, você e sua família viviam derrotados, cabisbaixos, viviam doentes, gastavam uma fortuna com medicamento, pouco vai servir $50 a mais, quando você vai deixar de ouvir uma mensagem que te coloca para cima? De que adianta deixar de ouvir, apartar o ouvido das palavras de Cristo? Os discípulos tiveram um bom senso, para onde é que a gente vai, se só tu tem as palavras de vida? Mas esse irmão não tinha o bom senso, ele queria simplesmente ganhar $50. De que adianta ganhar um pouco mais, se vai deixar de ouvir uma mensagem que coloca a pessoa para cima? Posso ter um amém? Agradeça a Deus porque você está sendo bem alimentado. Agradeça a Deus. Um desses anos, em 2016, eu estava ensinando em João Pessoa, aí a matéria do Rema, que dava para falar sobre o batismo no Espírito Santo. Eu disse para eles, vocês vão ter essa matéria agora, próxima aula eu vou impor as mãos. Impus as mãos, receberam, um irmão veio conversar comigo. Professor, graças a Deus porque o senhor ensinou a palavra, porque eu sou crente há 47 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. Faz diferença na vida de um cristão 47 anos com ou sem? Mas sabe por que ele ficou 47 anos sem? Porque ouviu de púlpitos, não esse, graças a Deus. Aqui você não vai ouvir incredulidade, amém? Ele ouviu de púlpito que o batismo no Espírito Santo não é para todos. Ficou furtado de uma bênção, 47 anos da vida. Agradeça a Deus porque você está sendo bem alimentado. Voltando para o contexto, esse irmão começou a ouvir o evangelho, a palavra da fé, começou a encher o coração. Teve um dia, ele começou a aprender princípios da fé, de obediência à palavra,
teve um dia que ele tomou um banho, se arrumou e disse: hoje eu vou conseguir meu emprego. Saiu de casa e começou a percorrer uma avenida chamada Francisco Junqueira, lá em Ribeirão Preto, que é onde tem muita revenda de veículo e produtos associados. Chegou numa revenda de bateria automotiva, chegou lá e disse: vocês têm uma vaga de vendedor. A moça estava no balcão e disse: como é que você sabe se a gente nem anunciou? É porque essa vaga é minha. No dia seguinte ele foi lá, preencheu o passaporte azul, carteira do Ministério do Trabalho, e começou a trabalhar, guiado pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é suprir todas as nossas necessidades. Diga: eu sou filho. Irmãos, os 3 únicos sofrimentos que Cristo não nos substituiu são: sofrer perseguição por pregar o Evangelho. Jesus disse em Mateus 5,11: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, grande é o vosso galardão. Diga: é grande. Na verdade, pastor, eu nunca vi. O senhor já viu algum crente pulando de alegria: pastor, eu fui perseguido hoje? Na prática a gente não fica pulando, mas Jesus disse que grande é o galardão. 3 sofrimentos Cristo não pagou a conta, o resto ele pagou. Sofrer perseguição, diga: eu vou sofrer. A Bíblia também fala em Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Quando somos tentados, o diabo está oferecendo algo que vai contra a natureza de Deus e há um sofrimento. E Cristo não pagou isso. Eu e você seremos tentados, sim ou não? Sofrer perseguição, sofrer a tentação e sofrer por estar distante de pessoas queridas. Hoje, eu estou ensinando no Rema, ministrando aqui, mas eu estou distante da minha esposa Rafaela e de Emanuel. Inclusive, hoje é até o nosso aniversário de casamento. Obrigado, pastor. Obrigado. Faz 12 anos que nos casamos. Eu lembro que agora mesmo, nesses dias, o Senhor me levando para almoçar, a gente estava no shopping almoçando, falando sobre os sofrimentos que Cristo não substituiu. Pregar o Evangelho é um deles. Estava lá no restaurante, comendo uma comida saborosa, deliciosa, mas eu vi um pai brincando com o filho. No mesmo instante eu lembrei do meu filho, aquela comida parece que estava comendo borracha. Perdi o apetite, porque me lembrei de Emanuel. São os únicos 3 sofrimentos que nós vamos sofrer: sofrer perseguição, sofrer a tentação e sofrer por estar distante de pessoas queridas quando está fazendo a obra. Os demais sofrimentos Cristo já pagou a conta. Eu e você não precisamos sofrer. Amém? Diga: eu não preciso. Olha só o retrato da cruz. A Bíblia diz que ele foi crucificado em fraqueza, em 2 Coríntios 13,4, Mateus 27,46, ele foi desamparado, Isaías 53, 4 e 5, ele foi castigado, Isaías 53, 10, ele foi feito enfermo, 2 Coríntios, Gálatas 3,3, ele foi feito maldição, 2 Coríntios 5, 21, ele foi feito pecado, 2 Coríntios 8, 9, ele foi feito pobreza. Fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado. Foi nessa condição que Jesus desceu ao inferno. Algumas pessoas dizem: meu Deus, me tira desse inferno de vida. Se Deus teve poder para tirar Jesus do inferno nessa condição, não qualquer condição, mas em fraqueza, desamparado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado e feito pobreza, Deus tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer situação. Porque pior do que Cristo esteve, ninguém pode estar. O poder da ressurreição é tão pleno que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte e colocando à sua direita. Irmãos, não existe problema ou dificuldade que não possa ser vencido pelo poder da fé na palavra de Deus. O que precisamos é meditar, focalizar até aquilo ser como rema e pela fé a gente desfrutar. Estão comigo? Naturalmente falando, na empresa em que você trabalha, se o caixa não fecha, baixa as portas, vamos descobrir onde é que está o furo do caixa. A gente não vai fechar não vai sair daqui enquanto não descobrir o furo do caixa. Não é assim? Vamos atrás de onde é que está o problema.
Passa uma hora, 2, 3, 4, não consegue resolver, 1, 2 dias não consegue. Bem, a gente não conseguiu, vamos chamar alguém de fora, vamos chamar alguém para fazer uma auditoria. Não sossegue enquanto não descobrir onde é que está o furo do caixa. Muitos cristãos, irmãos, estão vivendo uma vida em que ora não obtém resposta, ora não obtém resposta, e nem sequer não querem saber, nem procuram onde é que está o furo do caixa, onde é que está o problema. Irmãos, todas as vezes que Jesus nos ensinou sobre oração, Ele sempre nos estimulou, ensinando que Deus é o teu Pai e Ele vai responder tuas orações. Há várias passagens, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, João capítulo 16 e muitas outras passagens. Jesus sempre nos estimulou: peça, receba, busque, encontre, bata e abre-se-vos-á. Amém? A resposta é certa, diga é certa. Deus não vai despedir seus filhos de mãos vazias. Posso ter um amém? O poder de Deus, o poder que está disponível. Paulo, quando ele falou em Efésios, quando ele ensinou em Efésios, ele orou para que a igreja compreendesse, para que a igreja descobrisse a suprema grandeza do poder de Deus. É a oração que eu sempre tenho feito por minha vida e pela vida de outras pessoas. Abre lá em Efésios capítulo 1. Estou finalizando, irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Você foi abençoado? Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Repitam comigo: não cesso. Incessantemente, fazendo menção de vós, nas minhas ou na minha? Plural ou singular? Então Paulo orou mais de uma vez, sim ou não? Irmãos, eu já aprendi um fato: se a igreja orar, as coisas mudam, e se a igreja não orar, fica do jeito que está. Você quer que as coisas fiquem do mesmo jeito? Se a igreja orar, as coisas mudam, e se a igreja não orar, vai ficar do jeito que está. Paulo nos ensinou para orarmos até que ele orava pelos irmãos de Éfeso, até que o quê? Até que os irmãos de Éfeso, os efésios, desfrutassem, entendessem a oração que pela qual ele estava orando, até que ele recebessem os benefícios. O grande problema é que às vezes nós começamos a orar 1, 2, 3 dias, uma semana e não perseveramos. Mas se nós orarmos até que, estou falando oração de intercessão pelo próximo, posso ter um amém? Não é a oração da fé, isso você aprendeu na matéria oração prevalece. Se você não entende essas verdades ainda, é bom você se matricular no Rema. Mas nós devemos orar até que não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a herança dos santos na luz e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Basicamente, Paulo está orando para que entendamos a esperança do chamamento, a herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus. Diga suprema grandeza. Paulo explica que essa suprema grandeza foi o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Cristo, é o mesmo poder que está disponível para mim e para você. O poder da ressurreição, o poder que transforma a vida das pessoas. Paulo pregava um evangelho em que as pessoas se convertiam das trevas
para a luz. Diga, eu estou na luz. Para finalizar, Atos capítulo 26. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O contexto aqui fala sobre Paulo testemunhando a sua conversão, o fato de que Jesus apareceu a ele, o chamou para o ministério e ainda disse que tipo de mensagem ele deveria pregar do Evangelho. Versículo 13 de Atos 26. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo judeu e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e converteres das trevas e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você já ouviu aquela expressão, o pacote da salvação? Quantos já ouviram a expressão o pacote da salvação? No momento em que uma pessoa confessa a Cristo, ela está recebendo a Cristo e juntamente com Cristo inúmeros outros benefícios. Paulo, ele estava narrando aqui a aparição do Senhor Jesus, o chamando para o ministério e dizendo: Paulo, tu vai pregar não a palavra de conformismo, não a mensagem que deixa do jeito que está, não, mas uma mensagem que as pessoas se convertem, uma mensagem que as pessoas mudam de vida, elas recebem remissão e ainda recebem herança. Um evangelho que não muda a vida de ninguém não é evangelho, porque evangelho é mudança. Não para pior, mas diga para melhor. Evangelho é conversão, é mudança. Jesus disse, um evangelho que as pessoas se convertem das trevas para a luz, recebem remissão de pecados. A palavra remissão no grego é áfesis, que significa cancelamento completo, como se a pessoa nunca tivesse devido. Diga cancelamento completo. Eu vou só sinalizar para você. Quando Emanuel nasceu, eu assisti o parto. Ele nasceu no dia 4 de março de 2016. Eu dei uma aula de manhã em Campina Grande, voltei para casa, tomei um banho, almocei, Rafa também almoçou, nos deitamos. Quando deu 2 da tarde, 14 horas, ela se levantou, foi ao banheiro e percebeu que estava escorrendo um líquido pela perna. A bolsa estourou, entrou em trabalho de parto. Eu ligando para a maternidade, tal, resolvendo as coisas, fui para lá, eu assisti o parto, vi quando o médico pegou o bisturi, foi abrindo e tirou aquela camada de gordura, a musculatura do abdominal, vi tudo. Eu vi tirando Emanuel. Assim que Emanuel estava saindo, 2 policiais da delegacia de capturas lá fora iam prendê-lo, porque contra ele tinha uma folha corrida extensa depondo contra ele. Um bebê que acaba de nascer, tem algum passado que deponha contra ele? O que eu quero que você entenda, meu querido, é que no dia em que você confessou a Cristo, o teu passado parou de existir. Teu passado pode ter sido de fracasso, derrota, de coisa ruim, mas agora em Cristo existem novas páginas para você escrever. Você recebeu remissão, cancelamento. Tem um filme que é contrário a isso, porque o filme diz: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Deus não sabe o que vocês fizeram no passado. Houve remissão, diga remissão. Cancelamento. Você é um filho de Deus e é digno. Recebe remissão e ainda recebe herança. Irmãos, não precisa brigar por bênçãos. É só procurar compreender as realidades em Cristo, pôr em prática, viver uma vida de obediência, alimentar-se da palavra. Irmãos, estava até conversando com o senhor, né, pastor? Que Deus trabalha no turno da noite. Ele trabalha para os seus amados, dá aos seus amados enquanto eles dormem. É só praticar a palavra, desfrutar de remissão e desfrutar de uma herança, de uma vida bem-sucedida.
O poder que está disponível para mim e para você, irmãos, está disponível para a gente desfrutar de uma vida melhor. Amém? Você foi abençoado? Amém. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Janduí. E não perde a oportunidade, irmãos, de fazer o rema. Quem aqui já fez o rema? Eu vou fazer outro apelo. Não perde a oportunidade de ser um patrocinador na vida de alguém para fazer o rema. Amém? Porque o conhecimento da palavra é libertador. Se formos ouvir os testemunhos aqui, irmãos, vamos perceber duas coisas. Antes do conhecimento e depois do conhecimento. O conhecimento faz diferença em nossas vidas. Amém? Pastor, eu quero só falar de um material aqui. Eu disponibilizei ali atrás, irmãos, algumas mensagens. São CDs, são 5 mensagens, é uma série de estudo. Cada mensagem tem de 45 a 50 minutos. Eu falo sobre como receber a cura de Cristo, interpretando as Escrituras, o problema de Jó, a cura é para todos, é uma pergunta que eu faço e respondo. Como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Esse aqui é Eclésia, esse aqui é mais voltado para serviço na igreja, para liderança. Eclésia eu falo sobre o galardão da jumenta, importa obedecer a Deus, não aos homens. O serviço cristão, o bom pastor e a boa ovelha. Quantos aqui querem um bom pastor? Quantos têm sido uma boa ovelha? É importante, viu isso? Em meu nome, a origem dos problemas, o poder da ressurreição. Essa mensagem que eu ministrei está nesse CD. O poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, exercendo a autoridade e a armadura de Deus, fortalecidos na fé, a fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2, a palavra da fé e como conservar a fé em uma boa consciência, realidade da nova criação, batalha espiritual, quebra de maldição, cura interior e regressão, santos ou pecadores, uma vida superior, novo nascimento. Eu estou falando rápido para não me deter muito, pastor. Eu já estou esticando muito. Mas é só ir ali atrás. Você pode adquirir em dinheiro, cartão de débito ou crédito. Amém? Esse aqui é o perigo dos falsos ensinos. A perversão do evangelho, parte 1 e 2. Interpretando textos difíceis, parte 1 e 2. A insensatez dos Gálatas. Nesse interpretando textos difíceis, eu explico alguns textos que mostram como Deus sendo matador. Aí eu explico se é Deus que é matador ou é a pessoa que é morredora mesmo. Muitos verbos são interpretados de forma equivocada. Pastor, não tem sentido. Moisés fica 40 dias no monte para receber o decálogo, está lá escrito, não matarás. Deus disse, não mate. Aí depois diz, agora mata. Não tem sentido isso. É confuso. Sim ou não? Deus disse para não matar, mas agora diz para matar. Mata ou não mata? Deus é o doador da vida. Paulo disse que Ele sustenta a vida de todos. Amém? Mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Aleluia.